Êxodo capítulo 12, versículo 21. Quem está feliz com o Senhor, apesar das circunstâncias? Apesar das provações, apesar das lutas, apesar das más notícias, nós temos uma boa notícia e é o que nós viemos celebrar aqui. Para alguns, a morte de Jesus era a má notícia. A boa notícia é que foi a morte de Jesus que trouxe vida a todos nós. E continua a boa notícia, ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo e voltará para nos buscar. Mas nós vamos ler agora Êxodo capítulo 12, versículo 21, que diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O tema da mensagem essa noite é: tem sangue na porta. Tem sangue na porta. Todos conhecem a história da escravidão do povo de Israel, os judeus, o povo hebreu. Quando você ouve então falar sobre judeu, hebreu ou israelita, está falando do mesmo povo. Era o povo único e exclusivo de Deus no Antigo Testamento. E vocês sabem que eles foram escravos no Egito por 430 anos. Mas o Senhor enviou então Moisés, o grande profeta, para libertá-los das mãos de Faraó, para tirar eles do Egito, tirar da terra da escravidão e levar para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Levar para Canaã, um lugar de liberdade, um lugar de prosperidade, um lugar onde não faltava nada para eles. E aonde a presença de Deus se manifestava na vida deles. Então Moisés foi chamado para resgatar o povo de Deus. Porém não foi uma tarefa fácil. E o próprio Deus já tinha preparado e alertado Moisés: olha, você vai pedir para o faraó deixar o meu povo ir, mas ele não vai deixar. Porque eu mesmo vou endurecer o coração do faraó. Para quê? Tem um propósito. Eu vou demonstrar os meus sinais, os meus prodígios. A minha glória será conhecida no Egito e em toda a terra. E nós sabemos então que o faraó de fato ficou com aquele coração duro. Deus foi mandando uma praga. Faraó fez que ia amolecer, que ia deixar o povo ir, não deixou. E chegaram 10 pragas. A última praga então foi a mais terrível, foi a morte de todos os primogênitos. Primogênito era o filho mais velho. O primeiro filho que uma pessoa tinha era chamado então de primogênito. E a Bíblia diz que o anjo da morte ou destruidor iria passar então no Egito, e aonde estivesse um primogênito, podia ser inclusive primogênito dentro dos animais. Então imagine que uma cachorrinha, uma cadela, teve 5 filhotes. O primeiro filhote dela ia morrer. O primogênito, o filho mais velho, ou o filhote mais velho, de qualquer ser vivo que tivesse no Egito, iria morrer, porque o anjo ia passar e ia matar. Porque somente assim, Faraó de fato ia entender que não era Moisés aquele que estava pedindo apenas para o povo ir, e sim o próprio Deus, o Senhor dos exércitos. Então a briga de Faraó não era com Moisés e com Arão, era com o próprio Deus. E através dos sinais e das maravilhas, das pragas, Faraó veio a conhecer o poder e a grandeza do Deus Todo-Poderoso. O grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. Então, o anjo da morte iria passar. E eu quero dizer para você nessa noite, semelhante ao que aconteceu no Egito, porque aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que está por vir. Da mesma forma como muitas mães e muitos choraram e lamentaram no Egito, a Bíblia diz que quando Jesus voltar também, não vai ser um dia de festa e de alegria para grande parte do planeta.
vai ser um dia de ais, um dia de choro, um dia de lamentação. Porque da mesma forma o Senhor vai eliminar, vai destruir, vai condenar, vai julgar o mundo. Mas o Senhor deu uma orientação para o povo de Israel. E essa orientação, ela segue até hoje através do princípio. Nós entendemos que o princípio que foi ensinado aqui, nessa direção que Deus deu, ele segue permanente até o dia de hoje e continuará até a volta do Senhor Jesus. Então, qual foi a orientação? Olha, vocês vão sair, eu vou libertar vocês, Faraó vai ter que ceder, ele vai ter que deixar vocês irem. Lembrando que Faraó é uma figura do próprio Satanás. Uma vez você também era escravo de Faraó. Uma vez você também estava preso no mundo, cada um com a sua fraqueza, cada um no seu pecado, mas todos nós éramos escravos do diabo. Todos nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor com seu braço forte ele nos resgatou das mãos de Satanás. Só que da mesma forma como Faraó, Satanás, ele não quer largar o osso, ele não quer deixar o povo ir. Então volta e meia ele se levanta para tentar ir atrás da gente, para que a gente volte à velha vida de escravidão. Aí o Senhor então, ele institui, através desse acontecimento, a primeira Páscoa. E eu não sei se você sabe, mas Páscoa significa passagem, no original é Pesach, que significa passagem. Alguns dizem que o símbolo da Páscoa judaica tinha a ver com a passagem do povo de Israel da escravidão para a libertação, da terra do sofrimento para a terra do prazer, da alegria completa. Então, a terra onde eles foram escravizados, eles iriam passar desse estágio para um estágio muito melhor, onde o Senhor garantia que nada ia faltar para eles. Mas muitos também entendem, que esse significado, passagem, tem a ver também com o anjo da morte, com o destruidor, que passou no Egito, e passou matando todos os primogênitos, porém poupou todos aqueles que eram filhos do povo de Deus. Só que, qual era a orientação? Olha, o anjo vai passar, a morte vai passar pertinho de vocês. E quando o anjo olhar nos umbrais das portas, nas laterais e em cima da porta, ou seja, em volta da porta, se ele perceber que tem sangue, ele vai passar direto e não vai entrar, não vai matar. Não vai ter morte na casa de vocês, a não ser que não tenha o sangue. Então o sangue vai livrar vocês de chorar e se lamentar. E da mesma forma, hoje nós estamos aqui para celebrar o sangue do Cordeiro, que nos trouxe libertação, que nos poupou da morte eterna, que nos salvou, que nos resgatou. Aleluia! Continuamos dependendo do sangue do Cordeiro, mas agora é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. É esse sangue que nós confiamos, não mais o sangue dos animais que eram sacrificados. Então o Senhor orientou. Vamos ler. Só voltar um pouquinho, capítulo 12 mesmo. Se você olhar no versículo 1 em diante, você vai ver a orientação do Senhor. Olha o que diz. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão o animal. Então, o sangue era o sangue do animal que já ia ser sacrificado e ia servir de alimento para as famílias que iriam celebrar a Páscoa. Então eles estavam celebrando o quê? A passagem.
Passagem da terra terrível, terra de sofrimento, para a terra boa que mana leite e mel. Então o Senhor instituiu a Páscoa, a celebração da libertação, a celebração da passagem de uma vida velha para uma nova vida. E todos nós que cremos em Jesus, nós cremos que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, e hoje nós somos novas criaturas, porque o sangue de Jesus purificou a nossa vida. Aleluia. Eu queria que você agora analisasse aí comigo o versículo 12. Capítulo 12, versículo 12, é só pular um pouquinho. Olha o que o Senhor diz. Acompanhe lá no telão para a gente ganhar tempo. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Nos tempos deles, era o Egito que estava sofrendo o juízo de Deus. Apenas o Egito ia ser ferido por Deus. Mas nós sabemos pela palavra de Deus, o Novo Testamento nos ensina que em breve, quando Jesus voltar, não vai ser apenas o Egito, não vai ser apenas uma nação, vai ser toda a terra. Toda a terra vai ver o Senhor Jesus voltando. E diz o apóstolo Pedro que quando o Senhor voltar, os elementos serão derretidos pelo calor. Tudo será destruído, não mais em água, mas agora em fogo. Agora nós, os que temos o sangue do Cordeiro, nós que untamos as laterais, a volta, ao redor da porta, seja da nossa casa, seja da nossa vida, seja do nosso coração, nós vamos estar a salvo, nós seremos poupados da destruição e do juízo eterno. Mas você precisa valorizar o sangue do Cordeiro, é isso que nós celebramos aqui nessa noite, o sangue do Cordeiro, não apenas o sangue, mas também o corpo, lembrando que eles usaram o sangue, mas comeram o cordeiro ou o cabrito na Páscoa, na celebração da Páscoa. Então, o corpo de Jesus e o sangue de Jesus é a única forma de escapar da condenação e do juízo que está por vir. Porque uma coisa é certa, tem muitos que falam assim, esse negócio de inferno, esse negócio de Deus que se ira, Deus que é vingativo, Deus que vai decretar e determinar o seu juízo. Isso aí é coisa para assustar. Se é para assustar, para que eu e você precisamos de um Salvador? Só precisa de Salvador quem está em perigo. Sabe por que eu fui salvo? Porque eu estava em perigo. Eu já nasci em perigo, eu já nasci debaixo de uma condenação. Quando Adão e Eva pecaram, meu irmão, o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado entrou a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por um lado nós temos essa boa notícia, em Jesus nós temos a vida eterna, mas por outro precisamos entender essa realidade. Sem Jesus não haverá vida eterna. Sem Jesus o que nos resta é apenas o juízo. É apenas a condenação. Então, assim como o profeta Jonas, quem lembra do profeta Jonas? Ele ficou 3 dias no ventre desse grande peixe, porque não queria pregar o arrependimento para Nínive. Mas aí o Senhor permitiu então que ele passasse por essa situação, e o peixe então vomita ele lá na cidade de Nínive, e quando ele começa a pregar em Nínive, ele fala, arrependam-se dos seus pecados, porque Deus já está com o decreto pronto, o juízo já está pronto, o fogo já está pronto, já está preparado, vocês vão ser exterminados, vocês vão morrer, a não ser que vocês se arrependam. E eles se arrependeram, e o Senhor poupou a vida deles. Então, meus irmãos, da mesma forma, quando Jesus voltar, as pessoas, elas não vão poder, a maioria das pessoas não vai poder dizer, eu não sabia. E hoje, através da internet, através dos meios de comunicação, a salvação, ela foi espalhada. Sabemos que ainda existem áreas remotas, talvez onde tem tribos muito afastadas, de tecnologia. Pode ser que ainda exista, mas nós cremos que grande parte do planeta já ouviu falar de Jesus.
já ouviu falar de Jesus. E a nossa missão como igreja é continuar espalhando, falando de Jesus, dando a chance, a oportunidade das pessoas se salvarem, escaparem. Nós precisamos falar sobre o sangue de Jesus como a única ferramenta que pode salvar as pessoas do anjo da morte, do destruidor, que da mesma forma como passou no Egito, ele vai passar agora em toda a terra. Em toda a terra. E haverá lamentação, e haverá choro. Será um dia terrível, diz a palavra do Senhor. Mas nós temos essa esperança. Da mesma forma como eles receberam essa direção. Olha, o sangue, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, então cada vez, meu irmão, cada vez que o anjo da morte passa, ele vai fazer uma checagem, ele vai fazer uma verificação. Espera aí, essa pessoa tem pecado. E hoje, inclusive, eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa pedindo uma orientação. Tem uma dúvida aqui. Parece que a pessoa está com medo de que na casa dela tem algum tipo de assombração, sente algum cheiro. O que você acha sobre isso? Eu falei assim, eu acho o seguinte: quem tem medo de assombração, de casa mal assombrada, de espírito, de obras que fizeram, eu acredito que isso tenha poder, mas mesmo que ninguém faça um trabalho para você, nós precisamos nos atentar à palavra de Deus. A Bíblia fala que Satanás, ele anda longe de nós. Não, eu estou com Jesus, o diabo não chega nem perto. O diabo está a quilômetros e quilômetros de distância. O diabo não entra na igreja, o diabo não entra na minha casa. Mas é isso que a Bíblia diz. O diabo anda ao nosso derredor. Ele ruge como um leão. Ele não é o leão, porque nós sabemos que o verdadeiro leão é aquele que é o leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré. Mas Satanás, ele tenta imitar um leão, ele vem para nos assustar e ele chega perto da gente. E com a permissão de Deus, lembre, o anjo da morte foi Deus que mandou. Então o anjo da morte passou pertinho da casa dos israelitas, do povo de Deus. O anjo da morte não passou a quilômetros de distância, não, ele chegou até a porta. Estava por um triz. Para cada família israelita também perder o seu filho primogênito. Mas o anjo chegava e ele olhava o sangue que estava nas portas, o sangue do cordeiro, era o sinal que impedia o anjo de entrar na casa e destruir e matar os primogênitos. E da mesma forma o sangue de Jesus, quando vem um espírito imundo, quando vem, mesmo o anjo destruidor que vem da parte de Deus, ele vai olhar dentro do nosso coração e vai pensar, mas peraí, tem o sangue? Opa, tem o sangue, esse aí não. Esse aí já está selado com o Espírito Santo. Esse aí já está guardado, já está reservado para a eternidade. Esse aí já recebeu a promessa e vai somente no tempo certo desfrutar das mansões celestiais que estão preparadas para ele. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 9. Êxodo capítulo 12, verso 2, que nós acabamos de ler, nos mostra que o sangue foi o sinal de libertação e salvação dos israelitas. E Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então Deus é um Deus de amor? Todo mundo conhece e ama o Deus de amor, né? Esse Deus é um Deus bonzinho, um Deus de amor, Deus de graça, né? Que jamais vai fazer nada para prejudicar ninguém, nada que eu não queira, que eu não goste. Não, é um Deus que passa a mão na cabeça, é um Deus que, sabe, ele mima os seus filhos, é isso? Não, é um Deus de amor. Só que o amor de Deus não é igual ao amor de Hollywood, não é o amor das novelas, é um amor verdadeiro. E ele não é um Deus de um atributo só. Tem gente que acha que Deus abriu mão de todos os seus atributos e agora só tem o atributo amor. Mas a Bíblia diz, a mesma Bíblia que diz que Deus é um Deus de amor, também diz que Deus é o justo juiz. A mesma Bíblia também diz que Ele é santo, santo, santo. Aleluia.
Mas Ele é um Deus de graça, misericórdia, um Deus de amor. Mas a Bíblia fala também que haverá a ira de Deus. E a única forma de escapar, de se salvar da ira de Deus, o que diz Romanos 5, versículo 9? Somente justificado pelo sangue de Jesus. É que nós escaparemos, seremos salvos da ira de Deus. Quando você ouvir essa palavra salvação, você sempre tem que lembrar disso. Só é salvo quem está correndo algum risco. Qual é o risco? Qual é o perigo? Se não há perigo, se não há inferno, não precisa de salvação. Se não haverá juízo, não haverá condenação, não precisa de salvação. Mas o perigo é real. Mas nós temos a salvação. Seremos salvos da ira de Deus. Então você percebe que Êxodo capítulo 12 é uma sombra daquilo que viria, daquilo que seria concretizado por meio de Jesus Cristo. Agora, olha comigo, Êxodo 12, 29. Volta lá comigo. Vamos ver o desfecho. O que aconteceu e qual foi o momento, qual foi o horário que o destruidor passou, se ele passou mesmo ou se era só uma ameaça. Só para deixar o povo com medo, como muitos acham isso, né? Ah, não, estão contando essas histórias só para deixar o povo com medo, para manipular, enfim. Êxodo capítulo 12, versículo 29, diz assim: então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Como eu falei, eu me entristeci com a morte do filho da nossa irmã. Uma pessoa morreu. Agora imagina, em todas as casas do país inteiro, ter um morto. Em todas as casas. Então imagina um choro. O povo de Deus ouvia o choro da nação inteira. A nação inteira pranteando, chorando. Alguns talvez desesperados. Perderam o controle talvez. E o povo do Senhor foi poupado. Então, meu irmão, o inferno é real. Eu preciso te dizer, nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, o sangue, o corpo de Jesus, mas temos que entender, esse sangue foi vertido, o corpo de Jesus foi partido para nos livrar do inferno, para nos livrar da ira de Deus, para nos livrar da ausência total da presença de Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus, você tem a promessa de que vai morar num lugar onde não haverá problema, não haverá dor, não haverá morte, você não vai envelhecer nesse lugar, seu corpo não vai sofrer fraturas nem ferimentos nesse lugar, porque você vai receber um corpo glorificado e viverá eternamente. Um lugar onde não haverá doenças, isso me marcou esses dias, essa frase que eu ouvi esses dias. Cedo ou tarde todos nós seremos curados. Cedo ou tarde, porque muitos alegam isso, né? Parece que Deus faz milagres, mas parece que Ele não faz com todo mundo, né? A maioria não recebe, a maioria ora e não recebe. É um ou outro que recebe. Sim, até nos tempos de Jesus era assim. Quantos mortos ressuscitaram? Né? Além de Lázaro e da menina. Pode ter ressuscitado muitos, mas teve muitos outros que não foram. A maioria não foi ressuscitada. Por quê? Porque haverá uma ressurreição que é muito superior quando Jesus voltar. E nessa ressurreição, aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus ressuscitarão para a vida. E ressuscitarão com um corpo perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhum tipo de enfermidade. Aleluia. Cedo ou tarde, aquele que tem problema na vista será curado da sua vista. Aquele que tem problema nas pernas, nos ossos, será curado. Cedo ou tarde. É que tem gente que tem pressa, sabe? É igual o filho pródigo, né? Ele quer antecipar. Não, eu quero que tudo esteja perfeito para mim aqui nessa vida. Mas por que você está tão apegado a essa vida, sabendo que é tudo passageiro e temporário aqui? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Se apegue às minhas palavras. Foca os seus olhos na minha palavra. Que os seus olhos estejam
fixados na eternidade, não nessa vida passageira. Que adianta você ser curado de tudo, você resolver todos os seus problemas sentimentais, financeiros, problemas de saúde aqui na terra, sendo que você não sabe quantos dias você tem de vida. É melhor ter a esperança na eternidade, um lugar onde ninguém poderá roubar as nossas bênçãos, nem traça, nem ferrugem poderá destruir aquilo que o Senhor preparou para nós, nem ladrão pode roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, meu irmão, você está garantido pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Então houve choro, e olha comigo Mateus capítulo 13, versículo 40. Abre aí. Mateus capítulo 3, versículo 40 diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, eu poderia enganar vocês, dizer assim, que não, está tudo bem, não se preocupe, não existe inferno, não haverá punição, não haverá castigo. Esse Deus, ele não gosta nem de dar palmada, né? Porque hoje nós estamos numa geração que nem uma palmada para corrigir o seu filho é permitido. E muitas pessoas pensam que Deus ele também está sendo influenciado pelos psicólogos da nossa geração, que dizem, não, é apenas no diálogo, né? Apenas no diálogo. O Senhor realmente, através da sua palavra, ele tem dialogado com cada um de nós. Se arrependam, porque vai chegar o dia em que o chicote vai estralar, a cinta vai entrar em ação e ela não vai acabar nunca mais. Então, o Senhor disse na sua palavra, vai haver um dia, quando tudo se acabar, que haverá choro e ranger de dentes. Mas qual é a promessa para nós que temos o sangue nas portas da nossa casa, nas portas do nosso coração? Qual é a promessa para nós que somos lavados, remidos, justificados no sangue do Cordeiro? Brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia. Nós recebemos de graça o prêmio da salvação. De graça. Somos salvos pela graça. Não há nada que você possa fazer para pagar a sua salvação. Você pode ser a pessoa mais... ele é tão bonzinho. Tão bonzinho. Ele merece a salvação. Não merece. Ninguém merece a salvação. E não há um justo sequer, diz a palavra de Deus lá em Romanos. Romanos capítulo 3 diz, não há um justo sequer. Todos se desviaram. Não existe pessoas perfeitas dentro de igreja nenhuma. Todo mundo é pecador e carece da graça de Deus. Precisa da graça de Deus. O Senhor nos salvou e foi de graça. Eu não preciso pagar nada. O preço já foi pago. Mas foi pago e não foi fácil. E o preço não foi barato. Foi caro, foi caríssimo o preço da nossa salvação. Nós recebemos de graça, mas ela não foi oferecida de graça. Amém? A salvação ela está disponível, mas alguém teve que pagar. Ela não foi de graça, ela foi de graça para nós, mas para alguém não foi de graça. E esse alguém foi exatamente o Senhor Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus pagou um preço e foi com o seu próprio sangue, foi com a sua própria vida que ele pagou. Antigamente eu ouvia falar, algumas histórias, não sei se são verdadeiras ou não, mas falavam que antigamente existiam alguns agiotas que ele falava assim, ou você paga em dinheiro, ou você paga com dente. E se você acabar os dentes, vai pagar com a vida. Tinha agiota que era assim, Então, pagar uma quantia enorme em dinheiro é difícil. Agora, pagar com um dedo, com um dente, é mais difícil ainda. Agora, com a vida, você vai perder sua vida, aí você quita a sua dívida. Pode ser? Tá bom para você? Vamos assinar o contrato aqui? Se não conseguir pagar em dinheiro, vai pagar com a vida. E isso nós estamos falando de pessoas pecadoras, como eu e você. Agora, pensa no Senhor Jesus, que apesar de ser tentado, ele não caiu em nenhuma tentação. Ele foi perfeito nas suas obras. Ele obedeceu fielmente toda a lei do Senhor.
E mesmo assim, ele vem e se oferece para morrer no meu e no seu lugar. Sabe, cada mentira que você já contou e que às vezes ainda conta, sabe, cada vez que você talvez deu lugar à imoralidade, cada ato de violência, grosseria, cada atitude desonesta da sua parte, cada ofensa, Jesus recebeu a culpa de cada um desses atos que nós praticamos. Jesus recebeu a culpa, ele levou a nossa culpa, mas ele precisou derramar o seu sangue. Nesta noite eu quero que você valorize cada vez mais o sangue e use o sangue na sua vida. Use o sangue na sua casa, use o sangue na sua família, use o sangue na sua mente, no seu coração. Que você valorize nessa noite o sangue do Cordeiro, porque este é o sinal de Deus para nos poupar do anjo da morte, da destruição que está prestes a vir sobre toda a terra. É isso que nós celebramos nessa noite. Essa é a nossa Páscoa, como eu tenho falado. A nossa Páscoa não é celebrada naquela data específica, que a maioria dos católicos celebram. Não tem nada a ver com ovo de chocolate. Nossa Páscoa é celebrada uma vez por mês. Nós celebramos a nossa passagem. Páscoa, Pessach, passagem. A nossa passagem da antiga vida para a nova vida. A nossa passagem da terra da escravidão para a libertação e a Canaã celestial. A passagem do anjo destruidor sobre a nossa casa, só que ele passa e vai adiante, não entra na nossa casa, porque nós temos o sangue. O sangue do Cordeiro está na nossa casa, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que te livra da morte eterna, é Ele que te livra do juízo e da ira de Deus. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Você pode dar o seu graças a Deus mais sincero, porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. O que seria de nós? Para onde nós iríamos recorrer? Quem poderia nos livrar e nos salvar? Não há dinheiro nesse mundo que pudesse pagar. Somente o sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero chamar aqui então os nossos diáconos que vão servir a ceia. Diácono Uziel, diaconisa Esther. E nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até aqui. Então nós vamos, além de celebrar a nossa passagem da velha vida para a nova vida em Cristo, além de celebrar a nossa libertação e salvação por meio do sangue de Jesus e do corpo de Jesus, nós também anunciamos a morte de Jesus até o dia em que ele vai voltar para nos levar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele não vai voltar para buscar placa de igreja, nem prédio de igreja. Ele vai voltar para buscar o povo que é chamado verdadeiramente a igreja do Senhor. Então, meu irmão, só lembrando que na nossa igreja a gente não exclui pecadores, porque se fosse excluir pecadores na ceia, não ia sobrar ninguém, ok? Se for excluir pecador na ceia, não ia sobrar ninguém. Jesus comia na mesa dos pecadores? Jesus comia com publicanos, prostitutas, ladrões. Sim ou não, irmãos? Sim. Comia, não é? E os religiosos, eles ficavam felizes com isso ou escandalizados? Então deixa as pessoas se escandalizar lá fora. Nossa, nessa igreja, qualquer um que toma. Não, não é qualquer um. É aquele que crê que o sangue de Jesus é o único que pode purificar de todo pecado. É aquele que entende o símbolo que está por trás disso. E é aquele que, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11,
entende que a ceia, ela não é exclusiva de uma pessoa só. A ceia, o pão e o suco de uva, o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, ele é repartido entre todos. Tomar a ceia indignamente é aquele que é egoísta. Na igreja de Corinto tinha uns que se embriagava com vinho e comia o pão sozinho e deixava os outros sem participar. Então ele falou, esses estão tomando a ceia para a própria condenação, estão tomando a ceia indignamente. Então, meu irmão, você entende que a ceia tem que ser repartida entre toda a igreja? Você crê que Jesus morreu na cruz, no seu lugar, e levou os seus pecados? Ele pagou o preço da sua salvação, da sua libertação? Você crê que este símbolo aqui representa o sangue de Jesus e o corpo de Jesus? Então você pode participar. Aqui nós também distribuímos para as crianças, né? As crianças sempre queriam chegar perto de Jesus. E o que os adultos fazem? Não, sai. Não foi isso que Pedro e os demais quiseram fazer? Tira as crianças. Jesus fala, deixai-as vir até mim, porque dos tais pertence o reino dos céus. Se o Senhor não negou o reino dos céus para elas, eu vou negar a elas de participar desse memorial da morte e ressurreição do Senhor Jesus? Não. Nós não fazemos. Respeitamos as igrejas que têm restrições, mas na nossa a gente distribui para todo aquele que crê no Senhor Jesus e entende o símbolo da ceia do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse é o momento que eu queria que você também fechasse os seus olhos, você examinasse a si mesmo, é isso que orienta a palavra de Deus. Nós não somos fiscais de vizinhos, nós precisamos fiscalizar nossa própria vida, examinar nossa própria vida. Em vez de olhar o pecado do seu irmão, olha para o seu pecado. Olha para o seu pecado. E que você se entristeça com o seu pecado. E se você pecou diretamente contra Deus, se arrependa, peça perdão a Deus. Se você pecou contra o seu próximo, peça perdão se você tiver oportunidade. Peça perdão para o seu próximo, se reconcilie com o seu próximo. Porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Somente aquele que exerce misericórdia alcança misericórdia. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor, que cada pecado, cada deslize, cada desobediência entristece o teu coração. Custou o sofrimento do Senhor. Até antes de chegar à cruz, o Senhor tomou chicotadas, pauladas, cuspiram em sua face, caluniaram o Senhor, levantaram falso testemunho, zombaram, riram do Senhor. E tudo isso por causa dos meus pecados, dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Não estamos aqui porque merecemos, mas porque o Senhor nos conquistou esse direito. É o Senhor quem merece. É o Senhor quem merecia a vida e nós merecíamos a morte. Mas o Senhor, no seu grande amor, morreu a nossa morte, morreu no nosso lugar, levou a culpa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Nós liberamos e perdoamos todos aqueles que pecaram contra nós, em nome de Jesus. Meu irmão, eu te peço perdão se eu te ofendi, se eu te magoei, se eu te prejudiquei. Peço perdão de todo o meu coração. E perdoo vocês também. Não lembro de nada, mas tá tudo perdoado. Amém? A gente não tem outra opção, né? Não tem para onde correr. Não adianta a gente falar assim, aquilo ali eu não perdoo. E é coisas pequenas comparado com a nossa dívida com o Senhor. E o Senhor nos perdoa a nossa dívida, né? Que era altíssima. Tudo que nós devemos fazer é perdoar também. Então você vai receber agora o pão. Espere até que todos peguem o pão para que todos possamos comer juntos. Pode soltar. Canção. Aleluia. Glória ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto
em memória de mim. Todos comamos o pão. Glória a Jesus. Amém. Vamos agora então receber o cálice. Aguarde até que todos peguem o cálice para que possamos beber juntos. Meu irmão, o diabo vai bater na porta do seu coração. Talvez o anjo da morte, o destruidor, também vai bater na porta do seu coração. A ira de Deus, o juízo de Deus vai bater na porta do seu coração. Mas eu creio que lá na porta ele vai encontrar o sangue. O sangue do Cordeiro. É o sangue que nos livra, é o sangue que nos salva, é o sangue que nos poupa da morte eterna, do juízo, da ira, do próprio Satanás, dos demônios. Meu irmão, reflita sobre isso antes de tomar o cálice. Pode fazer obra para você, meu irmão. Escrever o meu nome na boca do sapo. Mas o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Satanás está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados. E o próprio Deus, o Espírito do próprio Deus, o Espírito do próprio Senhor Jesus está dentro de nós. O sangue do Senhor Jesus é aquele que nos livra, que nos protege. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Todos bebamos o cálice. Glória a Deus, aleluia! Santo, santo é o Senhor, digno de ser louvado, exaltado, adorado. Santo, 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 santo é o Senhor. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos limpa, nos lava, nos purifica. Viva Ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do teu pecado estou livre, pertencemos a Deus, e Ele é meu, comprou com sangue de Jesus.
Amém.